Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar o seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Salve, galerinha! Aglomerados de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, tudo bem? Viu que até eu tirei o óculos. Hoje estou paramentado de uma forma diferenciada, porque sabe como foi? Problemas corriqueiros que não me permitem. É que eu não comprei a camiseta diretamente da nossa Toca do Rato. Da Toca do Rato. Deveria ter comprado mais camisetas na Toca do Rato. Mais camisetas na Toca do Rato. Se você quiser comprar um presente para o seu amigo, para o familiar, visite lá o nosso site ratosdelaboratorio.com.br, clique em Toca do Rato e verifique aí as opções de presentes. Que bom ter vocês aqui, sempre é uma satisfação falar sobre ciência e compartilhar com vocês assuntos tão bacanas e que estão presentes no nosso dia a dia, né? Eu quero aproveitar inicialmente para poder falar sobre uma das nossas patrocinadoras, que é a Training Lab, né? A Training Lab é uma plataforma de treinamentos para atualização e qualificação de profissionais da química e estudantes, né? São treinamentos com especialistas através de aulas, as aulas são síncronas e com mediação online. Então você vai assistir às aulas no conforto do seu lar ou do laboratório. Muitas vezes você está na correria, tem um tempo para poder assistir no intervalo onde você tem para fazer os seus afazeres e poder participar das aulas, né? Você vai ter a oportunidade também, durante esse período da participação nas aulas, né, fazer tirar suas dúvidas diretamente com os profissionais, né, os especialistas que vão estar ministrando através de mediação online. E nas primeiras aulas que nós teremos, a gente vai fazer sorteio de brinde de nossos patrocinadores, não é verdade, Barroca? Isso mesmo, cara. Os nossos patrocinadores aí disponibilizaram vários brindes, são livros. O pessoal o Ratos de Laboratório também terão alguns brindes, vão ter a camiseta, vai ter o mousepad. Falando nisso, nós estamos devendo o mousepad. Agora nós temos um dos patrocinadores, ele patrocinou 2 treinamentos, que é um menu degustação do Training Lab. E é interessante você entrar lá na plataforma e se inscrever, porque as vagas são limitadas. A gente já está, o primeiro treinamento, que é o treinamento de consumíveis para ICP, ele já está com quase 80 inscritos e a gente tem um limite ali na plataforma, tá? Então é legal você entrar lá, já se inscrever para poder garantir a tua vaga. E no dia 20, isso no dia 11 de fevereiro, no dia 25 de fevereiro, nós vamos ter o curso de boas práticas de laboratório. Esses 2 cursos são cursos que foram patrocinados pelas empresas que nos apoiam, a Quintec, a Lab+, o Training Lab. Então essas empresas patrocinaram a Secom patrocinaram esse momento, que são esses 2 treinamentos. Agora, os outros treinamentos que vão iniciar no dia 4 de março, estatística para química analítica, terá um módulo 1 e 2, vão ser dia 4 de março e 18 de março. Depois nós temos no dia 1º de abril a arte da calibração. Teremos no dia 29 de abril a introdução à absorção atômica, 13 de maio, introdução à espectrometria de emissão óptica, ICP-OS. Você que está aí no laboratório, quer saber um pouco mais sobre essas técnicas, esse é o momento. Todos os cursos terão certificados, serão enviados os certificados por e-mail e via correio. Também teremos no dia 13 de maio, 3 de junho, introdução à cromatografia gasosa e 17 de junho, introdução à cromatografia líquida. Então o Training Lab tem um pacote de treinamentos para você que está aí no laboratório, para você que é profissional da química e quer se atualizar, quer conhecer essas técnicas, tem um pacote para você ter lá todos os treinamentos de introdução, para quem está com o laboratório com 17025, né, Edu? E às vezes precisa mostrar para o pessoal do Inmetro lá que está fazendo as qualificações, está se atualizando. O legal do Training Lab é isso, você pode fazer esses treinamentos e esses treinamentos ocorrerão sempre aos sábados das 8 ao meio-dia. Então são treinamentos que vão ajudar você, profissional da química, com um custo muito baixo. E você que é empresa, a gente tá com uma promoção, até o Edu liberou uma promoção, porque o Edu é o homem que cuida de tudo isso aí. Aí sim, hein? Ele liberou uma promoção, você que é empresa e quer mandar os seus funcionários se inscrever no Training Lab, converse com o Edu lá na plataforma, tem lá o WhatsApp dele, para que você consiga um número X de inscritos e o Edu dá lá umas gratuidades lá. O Edu é o cara que manda nisso aí tudo, né, Edu? Opa! E aí... Tenho certeza que o nosso objetivo sempre
é permitir que você, profissional da química ou estudante, esteja aí atualizado com as informações das instrumentação analítica, das metodologias de ensaio, entre outros. Então, certamente isso vai favorecer que você possa galgar novos degraus e consiga ter sucesso na carreira dentro da empresa que você está ou buscando novas oportunidades. E aí, no episódio de hoje, aí é um episódio um pouco especial, né? O Edu é um cara, eu e o Edu, nós somos profissionais que viemos da área ambiental também, trabalhamos na área ambiental, temos uma história na área ambiental, somos engenheiros químicos, então a gente gosta muito de falar sobre isso. E o episódio de hoje é um episódio especial, a gente vai falar sobre os plásticos. Aí é aquela história, né? O plástico é uma solução, é um problema no presente, no passado, né? No passado foi uma solução e aí no presente e no futuro é um problema. Então, assim, você tem feito muitas caminhadas pela praia, me fala aí como é que estão essas coisas de dia a dia. Eu acho que você tá aí a paisana hoje, não veio com o uniforme do Ratos de Laboratório? Eu não veio com uniforme, mas certamente eu tenho toda hora possível, eu vou fazer aquela caminhadinha na praia. Porque rato de laboratório gosta de praia, né? Oh, com certeza, né? E aí você vai naquele final de tarde de verão, lá no meu Guarujá querido, dando aquela caminhada, caminhando pela faixa da areia, mas tu não acredita, Barroca, que em plena faixa de areia você tem que começar a desviar do monte de lixo, principalmente o plástico, cara. Tu acredita num negócio desse? Cara, você sabe que nas férias aí do nosso podcast, né? Na realidade o podcast não entrou em férias, só nós que saímos um pouquinho de férias. Eu fui com as crianças pra Bahia, fui lá pra Arraial da Ajuda fazer um retiro ali espiritual. E aí eu tava com as crianças e as crianças encontraram, boiando dentro da praia, uma tartaruga, cara. Uma tartaruga, a coisa mais linda do mundo, gigantesca. E aí a tartaruga tava lá no meio do mar, quando veio ela saiu pra areia. E aí o pessoal que é local ali, conhece bastante o trato desses animais, viu que o animal já tinha morrido. E aí provavelmente era plástico, porque o pessoal do IBAMA, né, eles ligam pro IBAMA, eles têm todo um procedimento quando encontram um animal desse morto. E principalmente golfinho, tartaruga, alguns animais marinhos específicos. Aquela região é uma região, tem um projeto específico, né? Ali do lado do Arraial da Ajuda tem um projeto para as baleias. E aí eles ligam pro IBAMA, pra Polícia Ambiental, e eles estavam explicando pra gente, pras crianças, bem bacana como eles estão preparados para isso. Falando que um dos grandes problemas, principalmente das tartarugas, tem a ver com o plástico. A tartaruga, ela acha que o plástico é um alimento. E aí ela come o plástico e ela se intoxica, né? Ela para de respirar, ela não consegue comer mais, por conta do plástico, que ela tá achando que é um animal marinho. Tem uma foto até tradicional de uma tartaruga, que eu acho que quando ela era pequenininha, ela foi envolvida por um plástico que prendeu o casco dela e ela foi crescendo e o casco dela ficou deformado, porque ela foi crescendo, onde estava apertado por conta do plástico, ela não foi desenvolvida e ficou aquela imagem da tartaruga deformada. Então, e o pessoal lá da Polícia Ambiental, o IBAMA, eles têm até, vai fazer a necrópsia, vai ver tudo direitinho, o que causou a morte do animal. Mas as pessoas que estavam ali na região, que já estão acostumadas com esse procedimento, eles falaram pra gente, olha, o plástico é um grande problema. E lá é mar aberto, né? Ele tem um recife na frente da praia, mas é meio que mar aberto, meio parecido com o Guarujá, com a Praia Grande, que é aquele mar aberto pro Oceano Atlântico. Diferente aqui da nossa região, da entrada do Porto de Santos, que tem uma baía. A Baía de São Vicente. A Baía de São Vicente ali, ela é uma baía um pouquinho diferente. Tem o rio que entra, o rio que sai, né? Desculpa, tem o rio que sai para o mar. Então você tem um ambiente um pouquinho diferente. Mas nessas regiões em que o mar é aberto, tem o Recife, muitos animais. Ali em São Vicente, no Guarujá, a gente tem bastante tartaruga também. Sim, verdade. Na Laje de Santos, a gente tem bastante animais marinhos. E acontece isso do pessoal achar plástico. Então, o que antes era uma solução, né? O plástico ele foi revolucionário no passado. Então, o que era a solução hoje se transforma num problema, porque a gente está achando plástico até onde não deveria achar, né? Cara, você acredita que um estudo de 2021, pesquisadores italianos conseguiram encontrar pela primeira vez a presença de plástico, na verdade microplástico, guarde bem esse termo, na placenta humana. Então, vê bem, 2021 você está falando, para a ciência é semana passada, né? 2021 é ontem para a ciência. Nós estamos falando de plástico, a gente conhece desde 1800 e pouco, né? E se você achou na placenta, é sinal que a gente tem muito plástico.
E pior de tudo é que, na verdade, pior no sentido ambiental, mas esse fato, ele foi corroborado por pesquisadores chineses no ano passado. E esse trabalho foi publicado no mês de setembro, e constatou que em 17 voluntárias, em todas elas foi encontrado microplástico dentro da placenta. Esse é até um dos motivos da gente fazer esse episódio, tá só eu e o Edu fazendo o episódio, é porque a gente, numa das nossas reuniões de pauta para fazer outros episódios do Ratos, a gente se deparou, a gente sempre quer fazer episódios para trazer para vocês novidades, para trazer para vocês situações, e não sei se vocês perceberam hoje, até para chamar a atenção, nós não estamos com as canecas do Ratos, né? Nós estamos com copos plásticos, até para mostrar para vocês o quanto que o plástico está presente no dia a dia. E isso é importante para quem está ouvindo a gente entender, né? Quem só está ouvindo, não está vendo, né? Normalmente a gente tem as canecas do Ratos, que são canecas cerâmicas. E nesse episódio a gente fez questão de trazer o copinho plástico para vocês entenderem que o café, o copinho plástico, o plástico ele está presente muito na alimentação e no dia a dia do ser humano, né? E isso que na nossa reunião de pauta, o Edu trouxe esse problema. Ele falou assim, cara, você não acredita, ano passado acharam plástico na placenta. E eu falei pra ele, pô, Edu, mas ano passado só que foram achar plástico na placenta? E aí o Edu começou a falar, né, Edu, o que é a placenta, né? Assim, uma coisa realmente absurda, porque o mais interessante é que nessa pesquisa que os chineses fizeram, além deles detectarem a presença do plástico, eles detectaram a presença de 11 tipos de plástico diferentes, incluindo o PVC, né, o cloreto de polivinila, que foi o que foi mais encontrado dentro da placenta humana. Então, mas eu lembro que na nossa discussão na reunião de pauta, e era outra pauta, tá, gente? Não é nem essa do plástico. A gente encaixou essa do plástico porque a gente achou muito importante falar isso nesse momento para vocês. O Edu tava me explicando que a coisa é muito complicada porque a placenta é um lugar importante do planeta, né? É o lugar que é considerado o mais estéril possível. Ele não tem presença de nenhum micro-organismo lá dentro. E como é que naquele ambiente onde você não tem micro-organismo e onde o bebê se desenvolve, foi encontrado esse tipo de contaminante. E aí o Edu coloca isso na nossa reunião de pauta e aí a gente começa a perceber o quanto é sério isso, né? Porque a placenta aí, pra quem não sabe, né, as mamães sabem bem disso, né? A gente tem os nossos amigos médicos que vêm aqui no programa. Então, a placenta é uma coisa que se forma ali a partir da terceira, quarta semana de gestação, né? Gente, eu só tô falando isso porque a gente pesquisou, tá? A gente estudou esse negócio. Então, na quarta semana lá de gravidez, os bebês, a placenta é justamente para os bebês se desenvolverem, né, naquele ambiente 100% estéril, não pode ter nenhum evento externo, porque senão não tem como o bebê se desenvolver ali. E achar plástico nesse ambiente, ele é meio que um absurdo, porque essa hipótese, né, de que encontrar plástico nesse ambiente trata de que a mãe está consumindo muito plástico, porque se o plástico passa por todo esse processo de segurança, que é o processo de desenvolvimento, é sinal que a mãe consumiu plástico ou na água, ou consumiu na comida. E aí tem dados alarmantes, gente. 75%, e vários estudos, tá? Que foram feitos até antes desse de 2021. 75% dos alimentos, eles encontraram microplásticos. Que absurdo, cara. E aí você vê, nós estamos falando de tudo, nós estamos falando aí de cerveja, nós estamos falando de peixe, nós estamos falando de cerveja, nós estamos falando, imagina, de cerveja. A água, então um copinho de água que você bebe hoje, você vai encontrar microplástico. A garrafinha de água que você bebe tem um microplástico. Então, você imagina que os pesquisadores começaram a fazer esses ensaios e encontrar microplástico na comida, na água, então era uma barreira. Se eles encontrassem microplástico na placenta, era sinal de que a gente estava extremamente contaminado com microplástico. Pra você ter uma ideia, um estudo ítalo-holandês. Esse estudo a gente também pegou para dar uma olhadinha, é um estudo um pouquinho anterior, ali 2016, 2017. 77% das amostras, gente, são quase 8 em cada 10 amostras, 77 dá 7,7. Então quase 8 em 10, eles encontraram no sangue das pessoas microplásticos. Então vejam, o plástico é uma coisa que não tem 300 anos.
Então, bate muito com aquele episódio que a gente conversou aqui, né, do chumbo tetretila. O chumbo tetretila que quase exterminou a vida na Terra. Esses estudos, e é legal a gente começar a conversar, da gente começar a evitar o uso do plástico, porque o Edu fez uma pesquisa interessante, que você acabou de falar aí, encontraram um monte de tipos de plástico, é isso, Edu? Exatamente. E dentro desses vários tipos de plástico, nós temos alguns deles que são, para você poder fabricar e melhorar as condições físico-químicas do plástico, são colocados aditivos, corantes. E entre esses aditivos nós temos lá o bisfenol A. Esse bisfenol A é um produto que é utilizado em latas, né, onde conservas de alimentos, ele é utilizado né, para proteger da oxidação, e ele também é utilizado na fabricação de um tipo de plástico chamado policarbonato, que é utilizado para a confecção de mamadeiras. E aí, nesse caso, o bisfenol A ele é utilizado para permitir que aumente a flexibilidade do policarbonato no processo de laminação, ou seja, ele vai formar placas, né, lâminas de policarbonato, que serão depois vendidos para as empresas que fazem a transformação, entre elas as fábricas de mamadeira. Legal você falar isso, Edu, porque é muito importante para os nossos ouvintes, né? Quem não tem essa experiência, nós somos pais, né? E eu lembro quando o meu mais velho nasceu, a gente comprava mamadeira pela marca, né? Marcas boas, e você comprava a mamadeira, comprava o potinho que você ia usar lá no micro-ondas, e sem problema, você comprava isso e começava a comer, começava a usar. Não havia problema algum. Só que quando o meu mais novo nasceu, aí eu tô falando há cerca de 10 anos, a minha esposa ficou grávida e depois ele foi para nascer, a gente foi fazer uma viagem internacional e lá nos Estados Unidos a gente percebeu que nas farmácias começavam a ter uns advertisements, né, aqueles anúncios de que esta mamadeira é livre de bisfenol A. E aí começava nas farmácias, e a gente, nós estamos falando de um país de primeiro mundo em que o capitalismo, né, você quanto vender, melhor, né, quanto mais vender, melhor. E aí nós percebemos que não tinha mais mamadeira de plástico nas prateleiras das farmácias. Começou a ter mamadeira de vidro. Aí a gente, mamadeira de vidro é coisa lá das nossas mães, né? Nem nossos antepassados. E aí você começa a achar, eu comecei a achar estranho. E aí fui perguntar para as pessoas, falou, não, foi feito tá em fase de proibir o uso das mamadeiras plásticas por causa do bisfenol. E aí a gente começou a ver alguns anúncios de livre de bisfenol. A mamadeira era livre de bisfenol A, que era o BPA. Então, livre de BPA. E as mamadeiras de vidro com um baita do anúncio ficaram mais caras. Ficaram até mais caras. Então essa aqui é livre de BPA. E aí a gente começou a pensar, opa, tem alguma coisa aí. Por que eles estão vendendo nas farmácias mamadeiras livres de BPA, o plástico livre de BPA e, principalmente, as mamadeiras de vidro? E aí eu comecei a achar estranho isso. Mas isso eu tô falando pra você 2010, 2009. E aí quando a gente foi pesquisar isso, havia já lá no Canadá uma proibição de uso das mamadeiras plásticas por conta do BPA. E aí tem um estudo interessante sobre isso, né? Para quem ainda não sabe, quando você vai comprar uma mamadeira pro seu filho aí, se o plástico tem BPA, existe vários estudos, e aí não é um estudo só, ligando o BPA a problemas sérios. Né? Problemas gravíssimos, né? Que é interessante falar nisso, né? Que no Canadá foi o primeiro país a banir o bisfenol A, né? O BPA, em 2007, os Estados Unidos em 2009, e o Brasil só foi banir o uso do bisfenol A como aditivo em plástico somente no ano de 2011. E ele causa sérios problemas genéticos, né, o Barroca? Sim, então até você falou de 2007, 2009. Quando eu fui nessa viagem, eu tô falando para você, era 2012, 2011. Na verdade, 2011. Já estava proibido no Canadá, já estava proibido nos Estados Unidos e a gente ainda tinha uma madeira que ainda tinha o BPA no plástico. No Brasil, apesar de ser proibido, você ainda tem lá o pessoal vendendo. Então você tinha no supermercado um livro de BPA, que era mais caro. Muito mais caro. Exatamente. Muito mais caro, até por conta do que você falou, né? O processo de laminação não é uma coisa simples de você fazer. Então é importante que ele tinha uma facilidade, né? E a facilidade, sempre os atalhos, né, gente? Na química, na ciência, esses atalhos eles levam a danos irreversíveis. O problema do BPA,
principalmente é que o BPA ele é extremamente tóxico. É extremamente tóxico. Então hoje ele tá banido. Hoje ele tá banido. Então, só que ele não tá banido de tudo, tá, gente? Ele tá banido do plástico que vai para os alimentos. Olha que interessante. Então, quando você tem lá um frasquinho que você vai colocar teu alimento e vai colocar no micro-ondas, você tem que ter certeza que esse plástico não tem BPA. Então é importante vocês, ao comprarem um plástico, que você vai colocar o teu alimento, que você vai colocar a tua garrafinha de água, que você vai colocar a comida do teu bebê, a mamadeira, tem que ter certeza que não tem BPA. Nós já falamos várias vezes aqui no nosso programa, nós estamos, são 10 ou 12 episódios da primeira temporada, né? Isso aí depois vocês vão entender que nós temos várias temporadas. O esmalte de unha que as meninas usam, ou que os meninos usam, ele tem lá o tolueno. E você tem alguns esmaltes de unha que está lá escrito toluene free, ou livre de tolueno. Então, para as pessoas que têm alergia, você tem que verificar. Gente, não é brincadeira, tudo aquilo que vocês olham no rótulo é importante. Ah, eu não conheço de química, eu nunca ouvi falar de química, eu não gosto de química. Sim, mas você precisa se inteirar, e um dos motivos do Ratos de Laboratório é isso, olhar o rótulo. Então, quando você olha o rótulo de uma mamadeira ou de um plástico, veja se ele é livre de BPA. Então, você vai usar o plástico para quê? Ah, vou colocar um plástico para guardar minhas ferramentas. Né? Minha caixa plástica para guardar ferramentas. Não se preocupe, ele pode ter BPA, né, Edu? Com certeza, aí não tem problema nenhum. Né? O microfone que a gente está usando aqui, que tem um suporte plástico. A caneta, não tem problema ter o BPA. Agora, o problema do BPA é quando... BPA, tá, gente? Vamos falar de novo. É o bisfenol A. É uma molécula orgânica. Agora, o problema é se você vai colocar um alimento, aquecer no micro-ondas e o bisfenol A vai migrar para tua comida. Vai contaminando. E uma coisa extremamente importante, principalmente até para as mulheres grávidas que vão fazer isso, porque ao ingerir comidas que foram preparadas em alguns tipos de plástico que tinha bisfenol A, esse bisfenol ele pode fazer parte, uma mutação de do feto, né? feto, e vai fazer com que tenha uma determinada substância que até a gente pegou aqui, a ESSG. É o gene, né? Ele gene. mexe em um dos genes humanos, é um negócio, o nome é ESRRG, que ele controla o crescimento. Que controla o crescimento. Então, se você tem o BPA na alimentação, então imagine você, mãe, que tá usando um pote para aquecer tua comida, né? Um pote plástico, e tem bisfenol. E aí você pega esse bisfenol e se alimenta. A tua placenta tá meio que protegendo o teu bebê. Só que aí o que acontece? O bisfenol, ele entra na alimentação do bebê via mamadeira. Aí ele interage com esse gene. A criança, os estudos que foram feitos, e aí é tudo muito novo, tá, gente? Nós estamos falando de 2020, 2021, é ontem para a ciência, é uma hora atrás para a ciência. Esses estudos lá dos anos 2000, começo dos anos 2000, da década de 90, 1990, são estudos que ligavam o BPA a justamente esse gene do crescimento. Agora, os estudos atuais, eles confirmaram isso. Então, crianças com déficit de crescimento, problemas nesse gene que leva ao crescimento, está intimamente ligado ao BPA. E esses estudos, depois a gente vai colocar no link das descrições, são muitos estudos agora saindo nos anos 2020 e 2022, ligando o BPA. Então, ele é crítico, gente. Evitem usar qualquer plástico que tenha BPA para alimentação. Às vezes você compra um plástico para guardar uma ferramenta, a mãe acha bonito, aquele Tupperware que a mãe acha bonito, né, com aquela tampa bonita. E eu acho que o Tupperware não vai patrocinar a gente. Acho melhor não falar. Esquece Tupperware, gente. Aquele plástico que a mamãe empresta para a vizinha, que ela pede de volta, se aquele plástico for livre de BPA, tem razão da sua mãe pedir de volta. Sua mãe, sua avó, sua esposa. Agora, se é um plástico com BPA, pode deixar com o vizinho. Deixa com o vizinho, não tem problema. E o pior, o pobre do bebê, Barroca, que tá ali na placenta da mãe, protegido. Quando nasce, você pensa que ele tá livre de plástico? Não. Um estudo feito pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos, falou que eles pegaram amostras ao longo de alguns anos em 11 localidades dos Estados Unidos da América e verificaram que uma média incrível de 1.000 toneladas de plástico, de microplástico, ficam espalhadas pelo ar que a gente respira. Então, aí o bebezinho tá lá na placenta com plástico, que a gente já descobriu. Aí ele sai e a mãe dá uma mamadeira para ele com plástico. Aí ele vai respirar plástico. Então, assim, gente, é extremamente crítico. Agora,
você que está aí ouvindo a gente, né? Quem consegue ver no YouTube, mas a ideia do podcast é as pessoas ouvirem a gente. Você que está ouvindo, você imagina, você olha o copo plástico que está aí na tua mão, porque provavelmente se você olhar ao redor da onde você está, você tem um plástico. Então, pare aí, você não está conseguindo ver a gente. A gente aqui no podcast, a gente está gravando com um copo plástico para fazer a menção ao episódio. Mas se você olhar ao teu redor, vai ter um plástico. Aí você imagina, pô, como é que esse plástico entra na minha alimentação? O tal do microplástico. Aí o Edu vai explicar pra gente que história é essa, o que é o microplástico. Até para as pessoas que nunca entenderam o que é esse microplástico, como isso chega até a gente. Bem, primeiramente a gente precisa definir o que é plástico. Né? Ah, é verdade. E verdade. O plástico é um termo grego, é uma palavra grega que significa fácil de modelar. Então, todo mundo sabe que o plástico, quando ele coloca alguma coisa que está quente nele, ele fica mais mole, porque à medida que se aumenta a temperatura, ele vai diminuindo aquela dureza dele, né? E o plástico normalmente ele é produzido e é disponibilizado para as empresas transformadoras de plástico em pellets, em bolinhas, né, em esferas. E essas esferas depois elas vão ser utilizadas para a fabricação dos utensílios que a gente normalmente tem, como potes, talheres, etc. Até para ilustrar, Edu, isso que você está falando, esses pellets, seria aquelas bolinhas parecidos, similares àquelas bolinhas de isopor que a gente encontra nos puffs, né? É isso? É exatamente. Aquelas bolinhas que a gente encontra de isopor, porque o isopor também é um plástico, né? O isopor também é um plástico. E ele são exatamente aquelas bolinhas que são, naquelas esferinhas que são produzidas e são enviadas para as empresas transformadoras, que aí sim vão produzir toda aquela quantidade gigantesca de plástico que nós, seres humanos, utilizamos para uma infinidade de coisas. Então é legal a gente falar isso para você que está ouvindo a gente, que o plástico, na realidade, é um nome grego, ou seja, vem antes de existir o plástico. Antes de existir. Né? Na realidade, a gente descobriu esse material e deu o nome a uma palavra grega no passado. Que é muito interessante, que Legal. já era utilizado até inclusive para outros produtos que tinham essa maleabilidade, essa facilidade na modelagem. Poxa, que legal nessa história. Mas assim, você começou a falar aí, eu usei um exemplo, né? Isopor, você falou de PVC, nós falamos de BPA. Ou seja, tem um monte de sigla para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são os iniciados na química, né? Tem muito tipo de plástico, muita sigla de plástico. Ó, eu lembro aqui só de conversar contigo, PVC, PP. Me fala um pouco disso aí, que você é um cara que manja mais desse negócio que eu. Isso é importantíssimo, né? A gente falar sobre essas siglas, porque a gente está no nosso dia a dia em contato com diversos tipos de plástico. Então eu vou falar para vocês alguns exemplos muito importantes. Então, por exemplo, o PEAD. Se você pegar lá uma embalagem e tiver essa sigla, é polietileno de alta densidade. Esse tipo de plástico ele é utilizado normalmente em embalagens de produto de limpeza e produtos químicos, porque ele tem uma resistência química muito grande, né? Então, esse não vai ter na mamadeira. Esse não vai ter mamadeira. Legal. Então, esse polímero, polímero é uma classe de substâncias químicas que dão origem aos plásticos, né? Quando a gente usa essa palavra polietileno de alta densidade, então a substância etileno é o monômero. É o monômero. Que junto dá o poli, que são vários monômeros juntos. Né? Isso, poli também vem do grego, que significa vários. Então são várias estruturas do etileno, ou eteno, que é o nome da International Union of Pure and Applied Chemistry, da IUPAC, que é o órgão máximo da química, né? Junta várias moleculinhas de eteno, ou etileno, formando polietileno. Né? A gente tem empresas aqui no Polo Industrial de Cubatão que fazem um monômero de estireno. Exatamente. Aí algumas outras empresas compram esse monômero para fazer o poliestireno. Falando do poliestireno, né? A sigla dele é PS, que vem do estireno em inglês é styrene, que começa com a letra S, né? O poliestireno ele é utilizado em todo mundo que vai num churrasco sabe, né? Tudo que é talher, né? Garfinho, colher, faquinha. Aquilo que quebra lá no churrasco, que não dá para cortar a carne. Colherzinha do café que você vai mexer, aquilo é feito de poliestireno,
né? Um exemplo disso, brinquedos, produtos para escritório, material plástico. Então, inclusive, o poliestireno está associado, é um dos produtos que está associado ao cheirinho do carro novo. Inclusive, tem profissionais da química nas montadoras que cuidam do aroma do carro. Cada montadora tem um tipo de cheiro característico quando você entra. E muitos desses cheiros estão relacionados com o tipo de plástico que é utilizado. Então, peraí, revisa aí. Você falou qual é PED? Como é Falei que é? por enquanto do PEAD, falei do PEAD. PS PS. e agora eu vou falar do PET. Pet, pô, todo mundo. Não é o pet o cãozinho, tá, É. gente? O gatinho. Pet é o que você toma o refrigerante, daquelas marcas que a gente não vai falar, pelo amor de Deus. Exatamente. O PET, ou na verdade o nome dele é o polietileno terafitalato, tá? Ele é muito usado para fios de tecelagem, muitas roupas são feitas de fios de PET, olha que interessante. Fitas magnéticas, filmes para radiografia, todo mundo que precisou fazer um raio-x já viu aquela lâmina, né, é feita de PET. Mas no dia a dia do nosso ouvinte, o pessoal que acompanha a gente, o PET mais normal do dia a dia nosso é o da garrafa ou não? É o da garrafa, Tá. né? E o PET é utilizado basicamente para as embalagens que vão ser utilizadas para bebidas gaseificadas ou água potável, né? Além de frascos de alimentos e cosméticos, também é utilizado, né? Então a sigla do polietileno terafitalato é o PET. Já falou 4 aí. Vamos falar do PVC agora. Ah, esse aí é o da obra, esse aí eu sei. Esse aí na obra, esse aí... na obra é fantástico, né? Aí tem umas 3 ou 4 empresas que fabricam isso aí que podia patrocinar nós. Né? Opa, o PVC, é uma sigla em inglês de polyvinyl chloride, ou cloreto de polivinila, tá? Ele é utilizado, além de embalagens de alimentos, cosméticos, medicamentos, ele é utilizado para confecção de mangueira. Aquela mangueira boa, a mangueira boa é feita de PVC. Ô Edu, se você der um Google lá no meu nome, você vai ver que o meu trabalho de conclusão de curso lá na engenharia química tinha o polivinil chloride. Olha só, cara. Eu fiz a minha, a nossa, no final de curso, né, a gente tinha que fazer o TCC, eu e Maria Luísa Fernandes. Um abraço pra Maria Luísa aí. A gente fez junto uma otimização de uma fábrica de PVC. Olha que coisa fantástica, cara. Ele é utilizado muito, né? Talvez seja um dos... Falando ainda, falei da mangueira, mas ele é utilizado para confecção de tubos e conexões. A Tigre é o exemplo. Eu sabia aí, que você ia falar tubos e conexões. Olha, Tigre, quiser patrocinar o nosso programa, estamos aí. Tem a Manco também. A Manco tá a Manco. E aí essas empresas fabricam esses itens de tubos e conexões. Também aqueles conduítes por onde passam fios são feitos de PVC. Então aí nós dançamos, hein, Edu? Porque a gente nem conversou isso no roteiro, mas agora você falando eu lembrei. Ó, a água, é bem normal que a água que chega na casa da gente chegue por um tubo de PVC. Sim, sem dúvida. Porque no passado, o prédio que eu moro, que é muito antigo, tinha tubulação de ferro, né? Metal, né? Era de metal. ferro fundido. Isso. Algumas casas de rico tinha tubulação de cobre. Principalmente para água quente. Mas a água normal vinha por uma tubulação de ferro fundido. E aí você quebra lá o prédio, troca a coluna, troca a água, coloca o PVC. Ou seja, plástico. Você substitui por uma coisa estável, né? Que vai estar ali, sabe que vai funcionar muito bem, né? E é extremamente importante, né? Pô, você falou aí um monte de tipo de plástico, já tô até aqui... O PVC é o quarto. Ai, meu Deus do céu. Vou falar mais alguns outros rapidamente aqui. O PEBD, polietileno de baixa densidade. Ele é utilizado para embalagem de alimentos, produtos de higiene pessoal, tubos de irrigação e isolamento de fios. Assim, o PVC também é utilizado para essa finalidade. Os fios que têm o diâmetro do cabo maior usa o PVC e os outros utilizam o PEBD, polietileno de baixa densidade. O polipropileno, o PP, ele é utilizado na fabricação de peças com dobradiças, autopeças, embalagens de alimentos. Nessas impressoras 3D que o pessoal faz umas pecinhas especiais, usa PP, eu já vi. É o polipropileno, né? E falar um outro exemplo aqui, o ABS, é um copolímero, é um polímero que utiliza vários monômeros diferentes. Então usa acrilonitrila, butadieno e estireno. Esse ABS, que é o conhecido, utilizado na fabricação de autopeças, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Isso eu vi até como propaganda, Edu. Isso eu vi até como propaganda. Esse plástico é um plástico ABS.
Isso eu vi até Exatamente. em propaganda já, o pessoal falando, dando isso uma ênfase como um plástico diferente, especial. Um plástico diferenciado. E aí, como você de casa pode identificar que tipo de plástico que você está vendo? Na hora que você pega o plástico, que Não eu vai virar o não vou copo que virar tá o cheio de copo água. aqui, mas se você pegar um copinho, uma garrafa, você vai ver um triângulo formado por setas e lá dentro tem uma numeração. Muitas vezes eles colocam a sigla do plástico embaixo, né? Isso é estabelecido por uma norma. A gente falou sobre, quando falou no inglês e a química, falamos da ISO, falamos do Inmetro, o NBR, e tem uma norma nacional, o NBR 13230 de 2016, que trata da especificação dos numerações de plástico. Então, por exemplo, o PET recebe o número 1, o PEAD, número 2, PVC, número 3, o PEBD, número 4, o PP, número 5, o PS, número 6 e outros tipos de plástico recebem a numeração 7. Então você que está em casa ouvindo a gente aí, seria legal agora você pegar alguma peça de plástico, alguma coisa que você tem de plástico e dar uma olhadinha nesse triângulo que o Edu tá falando e identificar. E se você identificar o número, e tenta ir na internet, buscar lá na internet, né? Em vez de dar o Google com coisas aleatórias, dá um Google na parte da ciência para você entender que cada um desses plásticos tem uma identificação e isso é importante pra gente. Pra gente que eu digo, pra sociedade em geral. Mas me fala um pouco mais de microplástico aí, cara. Pois Essa é, história. cara. E o microplástico, da onde que vem essa ideia? A gente tem a situação relacionada especificamente ao plástico que é jogado em mares e rios. E aí nós temos forças da natureza, como a força da maré, a correnteza dos rios, que fazem com que esses plásticos comecem a bater nas rochas que vão encontrando e eles vão se fragmentando cada vez mais e mais, formando especificamente resíduos desses plásticos. E cada vez menores, né? E aí isso acaba contaminando tanto a água, quanto o ar e quanto a terra. Então esses microplásticos, eles acontecem ao longo do tempo. Ao longo do tempo, exatamente. E aí você tem, por conta disso, assim como você vê a areia da praia, essa fragmentação aconteceu por conta da força da maré, que fez com que levou milhões e milhões de anos para começar a fazer a fragmentação, a pulverização das rochas. Né? E isso é o mesmo efeito que acontece no plástico, só que o plástico é muito mais mole que uma rocha e faz com que ele se fragmente em pouquíssimo tempo em contato com essas forças da natureza. E aí eu vou lembrar daquela nossa aulinha com a professora de ciências. Aulinha não, né? Aquela baita aula da professora de ciências quando a gente é criança, lá no ensino fundamental, que ela mostra aquele ciclo da natureza, né? Então você tem o microplástico no mar, gerando maré, gerando onda, quebrando o plástico em pequenas partículas, né? Essas pequenas partículas são consumidas pelo peixe. O peixe, a gente consome o peixe. Ou a água que, por exemplo, essa água ela entra num ciclo, né? Porque ela evapora, aí vai chover, chove no rio, chove microplástico. Ou seja, nós estamos falando que nós estamos plástico, que a produção de plásticos no mundo é enorme. A gente produziu muito plástico desde a criação do plástico. Nós estamos falando da criação do plástico lá 1800 e pouco. Né? Isso seria interessante você trazer esse histórico do plástico pra gente. A gente tem o cara que inventou o plástico lá, 1700 e pouco, tem lá 1800 e pouco baquelite. Cara, tem muita coisa. Nós vamos dar um Google aí, pessoal, e vocês vão ver um histórico gigante de plástico sendo desenvolvido. Um dos primeiros e mais importantes é aquele que a gente fala do filme. O filme que... não, só nós vamos saber disso. A molecada hoje tem a máquina fotográfica digital. Mas antigamente, galera, quando a gente tinha que bater uma foto, você usava um filme. A gente chamava de filme que você colocava na máquina fotográfica para tirar a foto e só revelava depois de uma semana. Mas hoje a evolução da fotografia, mas os fotógrafos profissionais ainda usam, alguns fotógrafos ainda usam filme. Então um dos primeiros plásticos teve aplicação com filme, que era para substituir nitrocelulose. Era para substituir o marfim, que eles tinham que pegar o marfim dos ossos dos rinocerontes e essas coisas que hoje é ambientalmente loucura fazer isso. Então o cara pesquisou isso e ele colocou lá a partir da celulose. A celulose é o que é a matéria-prima para fazer papel. Então ele usava a celulose com ácido nítrico e conseguiram fazer a nitrocelulose, mas isso ainda não era muito eficiente, ainda não era bom. E aí depois teve um outro químico, e até o nome do produto tem a ver com ele, que é a baquelite, que o nome dele é diferente, né? Não tô lembrando agora, mas fez a baquelite começou
a ser um plástico mais viável. Mas isso aí, Edu, a gente está falando de história, só que a minha pergunta é muito problema, e como é que resolve esses problemas? Nós vamos ter que deixar para um próximo episódio, com certeza, porque aí senta que lá vem história. Não, é muita história para falar de plástico, gente. Então a gente vai criar, pela primeira vez nós vamos ter 2 episódios sobre o mesmo assunto. Então a gente levantou o problema aqui. Levantou o problema, falou um pouquinho do histórico, e aí no próximo episódio, nós vamos ter um episódio 2 para falar sobre plástico, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possíveis soluções do presente e do futuro, porque o histórico do plástico ele é enorme. A gente só falou que para vocês o quanto de plástico tem na nossa vida. Olha ao seu redor aí agora. Eu brinco, eu trouxe aqui o meu óculos tem plástico, o copo que a gente está bebendo tem plástico, o seu celular tem plástico, o microfone que eu estou falando tem plástico, o carro hoje, eu lembro quando eu era criança a gente tinha o Fusca Brasil, acho que não pode falar também marca, né? Não, acho que pode isso daí. Tinha Fusca Brasília, não tinha plástico. A gente brincava que ele era mais forte, mas não era mais forte, é que só tinha aço. Hoje um carro tem mais plástico do que aço. Então é importante a gente levantar o problema e no próximo episódio a gente vai colocar como resolver esses problemas. Esse grande problema ambiental. Bom, o Ratos de Laboratório, você que é nosso ouvinte assíduo, né? O Ratos de Laboratório nasceu do projeto do Paulo Eduardo Correia, que nome lindo, do Edu Correia, o rato de laboratório preferido, e o Carlos Barroca nasceu num projeto de 2 professores de química trazer para vocês exatamente o conhecimento da química, mostrar que a química, a ciência, ela é importante para o nosso dia a dia. Então, e mostrar o que acontece nos laboratórios, o que acontece nas indústrias, parece tudo muito secreto para você que ainda não tem contato com tudo isso. Então, o projeto é um projeto que ele vai ter algumas fases, nós temos uma primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, a gente tenta trazer aqui sempre pessoas do meio científico para levar para você, o nosso ouvinte, a ideia de que a ciência ela pode transformar, a ciência é muito boa. Então, você pode ouvir o nosso podcast, você pode apoiar o nosso podcast lá na plataforma, na Aurelo, você pode ouvir no Spotify, você pode nos ouvir e nos ver na primeira temporada aí no YouTube. Então entra lá, assina lá o podcast na Aurelo, clica no sininho, segue lá todas essas coisas que a gente consegue fazer nas redes sociais, né? Bom, se você assinar o apoio mensal lá na Aurelo, você vai ter direito a brindes especiais, já tem gente ganhando lá a camiseta, já teve gente que ganhou a camiseta, fala isso, depois a gente vai colocar a foto das pessoas com as camisetas aí nas redes sociais, né? Bom, e a gente tem alguns apoiadores desse projeto, que é a Quintec Soluções Analíticas, né, uma das empresas que apoia desde o começo. Nós temos a Lab+, também é uma empresa que entrou no meio da parceria, que está apoiando a gente também nesse projeto. Temos a Secom, sem a Secom nada disso aqui aconteceria, a Secom foi uma parceira muito importante nessa primeira temporada. E temos também lá o ratosdelaboratorio.com.br, o nosso Training Lab. O Training Lab é a plataforma que o Edu já falou lá no começo, tá tudo lá disponível para você, em março começam os treinamentos. E aí, gente, já chegando no finalzinho do episódio, a gente precisa lembrar de falar do nosso Heroes. E aí, Edu? Heroes! Hoje a gente vai falar também sobre um instituto, um organismo muito importante para todos nós e que todo mundo, até você que é mais jovem, sabe quem é o Greenpeace. O Greenpeace foi uma organização ambiental que tem a sede na cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, a capital dos Países Baixos, não é Holanda, por favor. Holanda é uma região, né? Holanda tem Holanda do Norte e Holanda do Sul. São duas províncias ou estados dos Países Baixos. E vai ficar para um programa de geografia. Isso aí deixa para lá. E aí ele foi fundado em 1971, né, por ativistas canadenses que criaram um grupo de pessoas chamado Don't Make a Wave Committee, ou Comitê Não Faça Onda. Isso foi criado justamente porque foi uma resposta ao governo dos Estados Unidos que falou que ia começar a fazer testes atômicos numa ilha vulcânica chamada Aleutas, que fica ao lado ali do Alasca, e que no ano de 1964 houve um tremor de alta magnitude no Alasca que acabou reverberando para o Canadá e que esses ambientalistas tinham certeza que eles foram causados por testes nucleares feitos nessas ilhas. Que normalmente, você sabe, quando tem um terremoto, principalmente no mar, ele vai gerar um tsunami. Então, o nome, né, Não Faça Onda, Don't Make a Wave, veio
desse processo, né? Tem escritórios em 55 países, incluindo o Brasil, possui cerca de 3 milhões de colaboradores e voluntários em todo o mundo. Uma coisa interessante sobre a Greenpeace, eles não aceitam recursos governamentais, empresariais e partidos políticos. Somente donativos vindos de pessoas físicas que querem participar. É interessante para não ter um conflito, né, Edu? Para não ter um conflito aí de interesse, né? O nome Greenpeace veio por acaso. Quando eles pegaram os barcos para ir protestar lá no norte do Alasca, eles tinham uma bandeira escrito green, né? Sim, de verde. Era uma bandeira verde, escrito green, em relação a uma alusão aí ao meio ambiente, e uma bandeira branca escrito peace, né? Paz. E aí eles foram fazer bottoms para arrecadar fundos para essa campanha do Don't Make a Wave, só que essa frase era muito grande para colocar num bottom. E alguém teve a ideia de pegar a palavra green e a palavra peace, que estava nas bandeiras hasteadas nessa embarcação, e aí nasceu o Greenpeace que nós conhecemos hoje. Eu, quando era criança, eu lembrava muito disso, quando eles vieram com barco aqui no Porto de Santos, Sim. que eles faziam muita defesa das baleias, da pesca das baleias no mar do Japão, não é isso também? No mar do Japão, e agora eles estão defendendo essa questão no Oceano Atlântico, aqui na região, já na junção ali com o Oceano Índico. Para quem não sabe, a Argentina está sofrendo muito com o ataque de barcos chineses que vêm pescar na costa deles aqui para pegar baleias. Então, vieram cada vez mais longe, porque vai acabando a baleia lá no mar do Japão, aí eles começam a vir mais longe. Vem para cá. Então isso tá uma briga danada, né? O Greenpeace, ele atua internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, em campanhas dedicadas às áreas de florestas, clima, energia nuclear, oceanos, engenharia genética, substâncias tóxicas em geral, transgênicos, agrotóxicos e energia renovável. Então, fica aqui o nosso abraço, querido, um beijo para vocês, Greenpeace. Lindo trabalho que vocês executam em cada dia mais. Quem sabe um dia a gente possa trazer um representante do Greenpeace para dar uma palavra para a gente aqui. Isso é muito legal. Bom, excelente então, Edu. Agora a gente vai partindo para o encerramento aí. Queria mandar um abraço para todo mundo, nossos colegas, parceiros lá do pessoal do laboratório da Ribersolo, o pessoal da Biolacqua, são colegas e parceiros, o pessoal lá do laboratório Agroanálise, são sempre, é muito importante a gente lembrar dos parceiros e dos colegas nesses momentos aí, né? Edu, vamos para o encerramento agora. Opa, obrigado vocês pela audiência, sempre com a gente aqui, é muito bom saber que as pessoas estão se interessando por assuntos científicos, né? Curta a gente, deixa aí o seu joinha, deixa o plus, deixa o mais. Acesse o nosso site www.ratosdelaboratorio.com.br, apesar que não precisa falar mais www. Entre lá, entre na nossa plataforma Training Lab, os profissionais e estudantes de química, e até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Bom, não esqueçam então de visitar lá o nosso site, como o Edu falou, ratosdelaboratorio.com.br, em todas as plataformas, dê lá o seu joinha, clique lá no sininho, e convido vocês já a visitar na próxima semana o novo episódio sobre plásticos, em que a gente vai desvendar um pouco como essas coisas estão sendo, a partir de agora, renovadas, e quais são os planos para a gente poder reduzir o plástico no mundo, ou reduzir a influência, talvez não reduzir o plástico, mas reduzir a influência do plástico na saúde pública. Obrigado a todos vocês, até mais. Valeu!